Amados, hoje nós vamos iniciar uma série de pregações, e essa série de pregações é intitulada As Metáforas de Jesus. Nós vamos explorar algumas metáforas, alguns exemplos, algumas ilustrações, algumas comparações que Jesus utiliza no Evangelho de João para se referir a si mesmo e à sua obra. E nós vamos entender como essas metáforas nos mostram quem é Cristo e qual é a sua graça que Ele derrama ao nosso favor. E essas metáforas são lindíssimas. Então vai ser uma série de Natal, onde nós vamos aprender sobre essas metáforas. Nós não vamos necessariamente revisar nessa série de Natal o nascimento de Cristo. Já fizemos isso algumas outras vezes, em outros anos. Mas agora nós vamos nos dedicar a entender essas metáforas. E hoje nós vamos começar com essa metáfora lindíssima, que está lá em João capítulo 6, Jesus, o pão da vida. João 6, nós vamos ler os versículos 22 a 59, na verdade 22 a 40 nesse início, mas depois nós vamos meditar um pouquinho mais até o versículo 59. Então, Jesus, o pão da vida, metáforas de Jesus, João 6, versículos 22 a 59, essa primeira leitura, 22 a 40. O texto diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creram. Embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus. Muito obrigado por esse texto. Nos ajude a entender todas as verdades que acabamos de ler e aplicá-las às nossas vidas, em nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Edifica a tua igreja através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Falando em metáfora, eu quero começar com uma metáfora também hoje. Uma metáfora sobre evangelização.
É uma frase que eu gosto muito, eu já trouxe essa frase aos irmãos em uma ou outra oportunidade. E a primeira vez que eu vi essa frase foi através de um outro irmão chamado Natan, que era missionário da ABU e atualmente está se preparando para o Sagrado Ministério. E ele também já deu treinamentos para nós utilizando essa frase. E a frase é a seguinte: evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Essa frase é do D.T. Niles, Daniel Niles. E essa frase ela tem uma imprecisão. E claro, logicamente, é uma frase de um homem e não palavra do Senhor. Se fosse a palavra do Senhor, era inspirada e sem erro. E nós cremos nisso. Então essa é uma palavra, uma frase de um homem, e ela tem uma imprecisão. Qual que é? A imprecisão de pensar que nós, depois de comermos o pão celestial, continuamos sendo mendigos. Depois que comemos o pão celestial, acabou, nós não somos mais mendigos. Não continuaremos pedintes. Nós estaremos completamente saciados, cheio do poder e da glória do nosso Senhor. Mas essa frase ela é legal, porque ela nos remete ao fato de que antes então do pão celestial, todos nós éramos mendigos. Ou seja, pobres, miseráveis, necessitando daquilo que realmente iria saciar a nossa alma. E aí, então, de repente, Deus nos despertou e nós encontramos uma padaria celestial que estava oferecendo um pão vivo, um pão do céu, um pão que uma vez que nós venhamos a comer dele, jamais teríamos fome ou sede, ou jamais teremos fome ou sede. E esse pão é Cristo. E aí, de repente, depois de comermos e sermos saciados, nós vamos a outro que está ali, amigo nosso, e falamos: olha, tem uma padaria aí que está oferecendo um pão de graça. E esse pão, ele é suficiente para matar toda a nossa fome. E aí essa pessoa que está escutando a sua palavra, se ela também não for desperta por Deus, o que ela vai falar? Eu não preciso desse pão. Eu tenho aqui esse saco de lixo que eu acabei de pegar, e nele tem pão estragado, eu vou comer ele, para mim é suficiente. Estão pegando a metáfora? Eu não preciso desse pão, eu não preciso de Cristo. Eu já tenho a minha riqueza. Eu já tenho a minha autossuficiência, eu já tenho a minha autorrealização, eu já tenho o meu prazer, um montão de lixo com pão estragado. Não preciso de Cristo. Ou talvez ele não creia, seja um incrédulo, fale: padaria oferecendo pão de graça? Da onde? Se eu for aqui, não vou fazer propaganda não, nessa padaria aqui de baixo, é caríssimo um pão, como pão de graça. E aí? As pessoas fazem isso. Às vezes nós já fizemos isso. Mas de repente aquele que desperta, e foi Deus que o despertou através do Espírito Santo, ele vai até essa padaria. E fé é isso. Fé não é em si um ato que nos faz merecedores da vida eterna. Somos só mendigos, não merecemos nada. Fé é o ato de você crer e estender a mão para receber. E então recebe o pão celestial. O pão da vida. Que metáfora legal, né? Tem tudo a ver com o estudo de hoje. Porque Jesus se apresenta exatamente utilizando essa metáfora. Eu sou o pão da vida. Amém? Contextos. Somente o contexto aqui do capítulo 6. O contexto de João 6 é significativo para as declarações que nós lemos. João narra nos versículos 1 a 14 que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, uma história muito conhecida nossa. E ele alimentou uma multidão e ainda sobrou muito alimento. E aquela multidão ficou maravilhada com isso. E eles queriam, as pessoas que estavam ali queriam aclamar o nosso Senhor Jesus Cristo como rei. E Jesus ele não veio nesse primeiro momento para isso, ele veio para se sacrificar, para morrer. E depois da sua morte e ressurreição que ele iria assumir o trono. E o trono, de fato, nessa terra visível só se dará quando ele retornar. Ele já reina, está no trono celestial, invisível ainda, visível só quando ele voltar. Então, sabendo dessas coisas, ele se retirou da multidão. Ele não deixou que a multidão o aclamasse rei, mas ele foi para um lugar sozinho. Ele foi para um monte conversar com seu pai. Olha que coisa legal. Em pleno dia, depois disso ter acontecido, ele vai para o monte. E a história continua. Após isso, após as pessoas tentarem aclamar Jesus, no final do dia, os discípulos pegaram um barco e começaram a viajar para Cafarnaum.
E Jesus não vinha ter com eles. O texto fala que eles estavam cerca de 5, 6 quilômetros ali já no mar. O vento soprou e eles saíram 5, 6 quilômetros. Gente, 5, 6 quilômetros dentro de um mar é muita coisa. É muito longe. E de repente, lá já à noite, Jesus está lá chegando do barquinho, andando por sobre o mar. Isso é maravilhoso, né? Os discípulos ficaram com medo e perguntaram quem que é? Será que é uma assombração? E Jesus disse, não temam, não tenham medo. E aí eles receberam Jesus com grande alegria. Em outras passagens nós vemos que Pedro andou um pouquinho também no mar. Foi o único ser humano, sem ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também andou no mar. Mas os discípulos eles ficaram aterrorizados, mas Jesus estava ali. É tão fantástica a forma como Jesus assombra os discípulos e todos aqueles que estão em volta, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Glorioso. E então ele chega a Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro, e certamente uma cidade que Jesus também morou. Então lá em Cafarnaum existia a casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra de Pedro, e provavelmente Jesus também morou, não sei se com Pedro ou não, mas morou também em Cafarnaum, tida também até os dias de hoje como a cidade de Jesus. E chegando em Cafarnaum, no outro dia Jesus passou a ensinar numa sinagoga. Isso está lá no versículo 59, olha só. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, se ele estava ensinando numa sinagoga, provavelmente ou certamente seria esse dia um sábado. E Jesus estava então ali em Cafarnaum num sábado ensinando numa sinagoga. E a multidão, ao ver que Jesus não estava ali, viram que havia um barquinho apenas, e ao verem também, ou se lembrarem que Jesus não entrou no barco com os discípulos, ficaram procurando, as pessoas ficaram procurando Jesus. E foram até o local, ou próximo do local, onde Jesus havia multiplicado os pães e peixes. A multidão estava querendo comida. Eles sabiam que Jesus daria comida para eles não precisariam, né? Então eles estavam indo atrás de comida, até hoje, né? Quando a gente tem comida, sempre tem multidões, né? Então Jesus estava indo atrás, ou eles estavam indo atrás de comida. E eles foram até Cafarnaum, encontraram Jesus ali do outro lado do mar. E aí começa a passagem e o texto e os ensinamentos de Jesus sobre ser Ele o pão da vida. Então Jesus, o pão da vida. Eu quero destacar 4 pontos. Hoje o nosso sermão tem 4 pontos. A primeira coisa é que este pão é um pão que não perece. Dos versículos 22 a 34. Dos versículos 22 a 25, nós temos aqui exatamente o que eu acabei de explicar. Olha só. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barquinho e Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Então eles foram até o lugar onde os pães haviam sido multiplicados. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Estamos aqui, queremos novamente comer pão e peixe. E aí Jesus, conhecedor de todas as coisas, como que responde? Versículo 26, em verdade lhes digo, que vocês não estão, ou que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então as pessoas estavam indo atrás de Jesus pela comida, pelas bênçãos. E isso acontece até hoje. As pessoas vão atrás de Deus, vão atrás de Cristo, pelas bênçãos, pela comida, pela bebida, pela prosperidade, seja o que for. E nós precisamos ir até Deus por Ele mesmo. Porque Ele é o pão da vida, é porque Ele sacia a nossa alma. Esse é o ponto. Existem algumas seitas, algumas religiões que oferecem aos seus adeptos, depois da morte, riquezas celestiais e prazeres sensuais, como mulheres e por aí vai. Porque aparentemente a ideia é que Deus não é suficiente, precisa oferecer prazeres celestiais. E o cristianismo não é assim. O cristianismo diz que a vida eterna é ter um relacionamento eterno com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Deus é suficiente para a nossa eternidade. E nós não precisamos oferecer nenhum
prazer sensual. Além disso, porque Deus é suficiente. E esse é o ponto. As pessoas foram atrás de Jesus por causa da comida. E o que Jesus fala? Jesus os exorta a trabalharem não pela comida que perece, mas por aquilo que não perece, pelo pão que não perece. Versículo 27. Trabalhem. Legal isso, Jesus ordena. Trabalhem, se esforcem, busquem. Exige trabalho, meus irmãos. Nos alimentar diariamente do pão celestial exige, sim, disciplina. Trabalhem, não pela comida que se estraga, que perece em algumas versões, mas pela que permanece para a vida eterna. Pela que é eterna. O qual Filho do Homem dará para vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A confirmação de Cristo, tanto no batismo, certamente aqui é uma referência ao batismo, quando fala confirmou com o selo do batismo, porque no batismo de Jesus, o que o Pai falou? Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então a confirmação no selo. Então essa é a confirmação. Mas é uma confirmação que ela continuará, e nós vamos ver que também na cruz o Senhor é confirmado, e na ressurreição também Ele é confirmado, para nos dar o pão da vida. Então eles lhe perguntaram, olha como que parece que eles mudam de assunto. O que faremos para realizar as obras de Deus? Parece que eles não entenderam, vamos mudar de assunto, né? E Jesus respondeu, Jesus volta para o assunto. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Vocês têm que crer em mim, para comer do pão tem que crer. Então lhes disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Pedindo sinais. Paulo falou isso, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas Cristo é a loucura da pregação. Então pedindo sinais, o que o Senhor pode fazer? E aí eles mesmos falam, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. E Jesus lhes disse, em verdade lhe digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles responderam e falaram para Jesus, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Aqui uma comparação de contraste entre o maná e o pão do céu. Essa comparação ela vai continuar a partir do versículo 41 aí. Os judeus eles continuam desconfiados, continuam descrentes, continuam tentando refutar Jesus, e Jesus ele vai usar mais uma vez essa comparação. A comparação aqui é daquilo que perece e daquilo que não perece. Vocês se lembram de como que funcionava a questão do maná? O maná era o seguinte, todo dia Deus enviava o alimento, o maná, um pão do céu, para os filhos de Israel lá no deserto. Era a forma que o Senhor alimentava os filhos de Israel. Agora, se alguém esperto recolhesse mais maná do que era necessário naquele dia, o que acontecia com o maná no dia seguinte? Apodrecia, ficava cheio de bicho. Por quê? Porque era perecível, não era para pegar mais do que aquele dia, só existia um dia que podia pegar mais. Qual era? Sexta-feira para o sábado. Então no sábado o maná não caía, e aí eles pegavam mais na sexta-feira. Os outros dias o maná tinha que ser porção diária, se pegasse mais, ia apodrecer. E é isso que Jesus está falando. Olha só, o maná também era perecível, e não foi Moisés que deu o pão do céu. Na verdade, o verdadeiro pão, aquele que não perece, é o meu Pai que está dando. E não é o pão que veio de Moisés, não é um maná, não é um pão literal, mas sou eu. É a minha vida, é a minha carne que é entregue em favor de vocês. Nós vamos ver isso na sequência. Então é isso que Jesus está falando. O pão que não perece, o contraste do maná. O pão que não perece. Segundo lugar, nós temos aqui o pão que nos sacia eternamente. Quando as pessoas que estavam ali, os judeus que estavam ali, então, pedem a Jesus, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Eles queriam desse pão que não perecia, mas eles não queriam Jesus. É engraçado isso. E aí Jesus responde, eu sou o pão da vida. E aqui é uma expressão muito forte, porque Jesus ele utiliza dentro de uma sinagoga o eu sou. E mais à frente, se vocês continuarem a leitura, vocês vão ver Jesus utilizando mais uma vez o eu sou, ou utilizando algumas vezes o eu sou. E inclusive isso trazendo revolta para os judeus, porque eu sou é o nome que o nosso Deus deu a Moisés lá em Êxodo,
Quando Moisés disse, qual nome eu falarei ao povo, qual é o nome do Senhor, e eu irei falar ao povo quando eles me perguntarem, quem que me enviou, qual Deus que me enviou? E Deus disse, responde para eles, o eu sou enviou vocês, porque eu sou o que sou. Esse nome é basicamente o nome de Deus, ou o que nós chamamos hoje de Iavé. Iavé é um tetragrama em hebraico, que significa literalmente eu sou, Iavé. Às vezes também traduzido como Jeová, aportuguesado aí como Jeová. Iavé, eu sou. Eu sou. E Jesus está dizendo, eu sou. Pensa numa coisa forte. E Jesus então é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Mas ele é o pão não meramente de uma vida biológica. Ele não está dizendo isso daqui. Ele não está dizendo que ele dá a vida biológica a esse mundo. Apesar de que a Bíblia também nos ensina isso. Lá em Hebreus nós vemos que ele é o sustentador de todas as coisas. Então ele não só criou todas as coisas, João nos fala isso, como ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não há dúvida para nós que somos cristãos que pela sua providência divina, ele sustenta toda a vida deste mundo. A terra da maneira que está, ele que sustenta. Mas não é somente dessa vida que ele está falando aqui, é da vida eterna. Olha o versículo 47. Eu vou ler o 47 e 48 para ficar claro isso. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então ele conecta o fato dele ser o pão da vida e anteriormente a vida eterna. Então é o viver eternamente. É o saciar para a eternidade. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos oferece nele e diz que ele é para nós. E isso fica enfatizado na segunda parte do versículo 35. Volte aí para o versículo 35. Olha só. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Olha que legal isso. Ele está falando de quê? De pão. Mas esse pão não mata só a fome. Esse pão mata a sede. Vocês já pensaram um pão que mata a sede? Se o pão for muito seco, nós vamos ficar com sede, não é? Mas Jesus não, ele disse, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim não vai ter mais fome, e quem crê em mim não vai ter mais sede. Aqui chama a próxima metáfora que nós vamos aprender, ou uma das próximas, que é o fato dele ser a água da vida. Então, meus irmãos, ele nos sacia eternamente. Existe um vazio no homem que só Deus pode saciar. E esse vazio, essa sede, às vezes nós buscamos saciar nos montões de lixo, como disse C.S. Lewis, mas nós precisamos nos voltar ao Senhor, porque só Ele pode saciar. As alegrias inconstantes dessa terra não podem saciar o coração do homem. Quem disse isso não foi nem um cristão, foi Tocqueville, um magistrado francês. As alegrias inconstantes dessa terra não podem satisfazer o coração do homem. Nós precisamos de Deus. Só Cristo pode saciar o nosso coração plenamente. Olha que frase bonita essa de D.A. Carson. Ele diz, a pessoa faminta e sedenta que vem a Jesus tem sua fome satisfeita e sua sede saciada. Isso não significa, porém, que não haja necessidade de contínua dependência dele. Continuamente nós precisamos depender dele. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ir à igreja, ter a comunhão com os irmãos, de contínua alimentação por parte dele. Significa que não há mais aquele vazio no íntimo que havia por ocasião do encontro inicial com Jesus. E esse vazio não é um vazio apenas de existência. Nós falamos muito disso, vazio existencial. Significa que agora Jesus deu um significado para a sua existência, mas é um vazio de essência. Jesus nos dá identidade. Sem Jesus nós não temos identidade, nós não sabemos quem somos. Então não é só propósito para essa vida, é identidade. É também identidade. A nossa essência é enchida com a glória dele. E nele somos o que realmente somos. Esse vazio íntimo é saciado. Por isso jamais terá fome, jamais terá sede.
Agora, é interessante porque João Calvino, outra citação aqui, ele entende que não apenas no aspecto da salvação, aquele aspecto imediato que você creu, você foi liberto desse vazio de identidade, de essência, de existência, mas também esse texto está falando sobre toda a abundância necessária para a vida. Então João Calvino ele vai além, ele aplica a verdade de Jesus ser o pão da vida para as demais coisas também, nós podemos aplicar. Olha o que ele diz: quem quer que recorra a Cristo para ter vida dele, de nada terá falta, de nada terá falta. Salmo 23 vem à mente: o Senhor é o meu pastor e nada sentirei falta, de nada terá falta, mas terá em abundância tudo quanto contribua para o sustento da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que coisa maravilhosa. Esse é o Jesus que nos sacia eternamente. E terceiro lugar, esse é o pão que nós não merecemos. Depois que Jesus fala essas palavras, Jesus mesmo já traz aqui o sentimento que já estava no coração daqueles judeus. Aqueles judeus, ao escutarem essa palavra, apesar de que anteriormente eles haviam pedido pão, mas ao escutar essas palavras, eles já rejeitaram imediatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso na sequência. Inclusive, os discípulos, a sequência do texto depois do versículo 59, são aqueles discípulos que estavam indo de barquinho, no barquinho, indo de cidade em cidade à procura de Jesus, abandonarem Jesus. E Jesus virá para os 12 e falar: vocês não querem ir embora também não? E os 12 falarem: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É o texto em sequência. Imediatamente seguinte a este que nós estamos lendo. Então os judeus rejeitaram, os judeus não criam. Por quê? Porque o ver a Jesus e o crer em Jesus é uma dádiva que vem do Pai. Isso Jesus fala: porém eu já disse que vocês não creram, embora estejam me vendo. Eles estão vendo Jesus ali, mas eles não estão crendo verdadeiramente na palavra. Eles não estão conseguindo nem ver com os olhos da fé a glória de Deus. Estão vendo uma pessoa, mas não vendo o Filho de Deus de fato. Por quê? Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Porque no final das contas, o despertar é uma dádiva de Deus. Eu falei disso na ilustração inicial, quando eu falei que evangelização é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Mas como que aquele mendigo se desperta? Somente se houver uma ação de Deus. Somente se o Senhor o despertar. E onde nós vemos isso mais? Olha só, lá nos versículos 41 e a 51. E aqui nós vemos que todos os que vão até Jesus são conduzidos pelo Pai, né? Na verdade, versículo 44, vamos pular um pouquinho. O versículo 41, mais uma vez, os judeus murmurando, reclamando e falando que Jesus não era aquilo que ele estava falando. E aí, versículo 44, Jesus fala: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Irmãos, não tenha dúvida, se você veio até Jesus, você creu em Cristo, se você se rendeu aos pés de Cristo, é porque Deus te trouxe. E Deus te trouxe através do Espírito Santo. Nós vemos isso. A sequência do Evangelho de João, nós aprendemos que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Jesus está falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é graça. É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. É Deus que nos salva. E aí Jesus fala: e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Ele está explicando: não é que você viu Deus face a face e aprendeu dele face a face. Não é isso. Somente eu fiz isso, é isso que ele está falando. A não ser aquele que vem de Deus, que este já viu o Pai. Então somente eu vi o Pai. Mas quando você veio a mim, o Espírito Santo de Deus já está te ensinando no coração. Por isso que você veio. Por isso você foi desperto. Por isso você foi regenerado, como Tito fala. Ele vos deu vida, como Paulo fala em Efésios. E por isso você veio até mim. É isso que o texto está nos ensinando. Então todos que vão até Jesus são conduzidos pelo Pai. E recebem o quê? Recebem a graça do pão celestial e da vida eterna. Todos que vão até o Pai, ou todos que vão até o Filho, receberam a graça do pão celestial, a imerecida graça.
Vocês sabem que falar imerecida graça é redundância, né? Porque graça é favor imerecido. Então, se você fala imerecida graça, você está falando imerecido, favor imerecido. Então, graça é imerecido. Não existe graça que merecemos. Se você acha que você pode merecer graça, tem algum problema aí nos seus conceitos. Graça já pressupõe que é imerecido. É imerecida a graça. Então, a graça do pão celestial e da vida eterna. Olha só, versículo 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Diferente do maná que eles comeram e morreram, o pão que eu estou dando, que sou eu, se vocês comerem, vocês vão viver eternamente. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. A sua carne vertida na cruz, no Calvário. Esse é o pão da vida. Impressionantemente, a sequência do texto, Jesus vai fazer uma referência à Santa Ceia. Comer e beber da carne e do sangue. Por quê? Porque tudo isso pressupõe comunhão. Desfrutar do pão da vida é em comunhão com Deus e com a igreja. Que coisa maravilhosa. Olha só, mais uma citação para a gente refletir. Deus se move no coração humano para despertar o desejo de aproximarmos-nos dele. Deus se move através do Espírito Santo no coração humano para despertar o desejo de aproximarmos-nos dele. Meu querido, se você se aproximou de Jesus, se você foi até Jesus, é porque Deus se moveu no seu coração, e isso é graça, isso é impressionante graça, e opera no coração do homem, diz Barclay, para tirar a rebelião e o orgulho que nos impediria chegar a essa grande submissão. Muitas pessoas, ao ler o texto que Jesus diz, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Muitas pessoas ficam com dúvida, mas se eu for até Jesus, será que ele não vai me rejeitar? A questão é, se você foi até Jesus, Deus já operou no seu coração. Porque, meu querido irmão, naturalmente, você não vai até Jesus. Você está correndo de passos largos, mais rápido do que o Bolt. Correndo de passos largos, para onde? Para o inferno, para a perdição, para o pecado, para os montões de lixo, até Deus parar você, até Deus voltar você para o Filho dele. Então é impossível irmos até Jesus, sem que Deus antes tivesse despertado em nós esse desejo. Por isso que o Senhor Jesus não nos rejeita. É essa a verdade. É essa a verdade. O MacDonald, já falando do último versículo que lemos na leitura inicial, versículo 40, que fala que quem ver o Filho e crer nele tem a vida eterna, ele disse, devemos ver e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Depois também devemos crer nele. Isso significa que, por um ato definido de fé, devemos receber o Senhor Jesus como o nosso Salvador pessoal. Você já o recebeu como Salvador da sua vida? Você já disse, Senhor Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida? Isso é ver. É assim que nós nos alimentamos do pão celestial. Irmãos, um último ponto, e esse ponto é muito importante, antes de finalizarmos com a conclusão e as aplicações. Esse é o pão que jamais perderemos. É diferente de dizer que este é o pão que não perece. O pão que não perece porque Jesus é perene, Jesus é eterno. E para sempre nós teremos Jesus. Agora, o pão que jamais perderemos diz respeito ao fato de que Ele nunca e jamais nos deixará. E isso é outra verdade maravilhosa desse texto. Olha só o versículo 37. 37, parte B. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Jesus não nos rejeitará. É impossível aqueles que o Pai deu a Cristo se perderem. Olha só, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta,
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Jesus nos garante que ele não nos irá perder, que nós não iremos nos perder, que nós não o perderemos. Olha que coisa maravilhosa. E a sequência diz: e de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir a mim, ouvir o Filho, ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. A verdade de todo esse texto é: se comermos ou se comemos do pão da vida, viveremos eternamente. Isso é uma certeza que nós podemos ter. Olhem comigo, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Mais uma vez o contraste com o maná. Mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. A certeza da vida eterna. Nós não precisamos ter dúvida. Viveremos eternamente. Jesus não nos perderá jamais. Amém? Agora tem uma ênfase que é muito linda nesse texto. Em várias passagens ou vários momentos nesse texto nós vemos Jesus falando: eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 39 ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40 ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44 ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54 diz: eu o ressuscitarei no último dia. Nós vamos aprender isso na virada do ano. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa passagem de João 11, quando Jesus disse, agora não mais uma metáfora, não é uma metáfora, ele de fato é. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta a uma das irmãs de Lázaro: você crê nisso? Você crê que você será ressuscitado no último dia? Essa é a promessa. Mais uma citação aqui, agora do Neves e do McGee. Ele diz: além de não nos perder, se bem que essa é uma possibilidade, ou que essa possibilidade é inexistente, porque Jesus é o que é, por Jesus ser quem ele é. Além de não nos perder, Jesus reforçou o seu compromisso para conosco. Seremos ressuscitados por ele no último dia. E todo aquele que nele crê, essa promessa é real, pois a morte não poderá destruir a vida que Cristo nos concede. Esse é o compromisso que ele faz. Se você crer em mim, você vai ser ressuscitado no último dia. Ele não nos perde, ele ainda nos promete que nos ressuscitará para a vida eterna. Amém? Como praticar essas verdades? A primeira coisa, agradeça. Agradeça ao Senhor pela imerecida graça do pão celestial e da vida eterna. Louve ao Senhor, adore-o de todo o coração. Estamos num culto de gratidão. Meus irmãos, Deus que nos despertou, Deus que nos trouxe aqui, Deus que nos deu a vida eterna, Deus que nos dá o pão celestial, Deus que nos dá o pão do sustento diário, o pão nosso de cada dia, Deus que nos dá as nossas casas, o ar que respiramos. Temos que agradecer pela imerecida graça, a redundância aí, do pão celestial e da vida eterna. Louve ao Senhor, adore-o de todo o seu coração, é de todo o coração. Você tem vontade de adorar o seu Deus? Ou você está igual aos judeus, duvidando dessas coisas? Em nome de Jesus, priorize a nutrição espiritual. Se você entendeu, essa é a exortação de Jesus. Trabalhem, não pelo pão que perece, mas pelo pão que vem do alto, pelo pão do céu, pelo pão que não perece, pelo pão que dá vida. Então priorize a nutrição espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Priorize o pão celestial, priorize a nutrição espiritual. Tudo bem, nós precisamos trabalhar também pelo pão diário, nós precisamos trabalhar pelo sustento diário, mas meus queridos irmãos, não deixem que a correria dessa loucura que nós vivemos neste mundo, dessa busca desenfreada às vezes por riquezas, autorrealização, seja lá o que for, nos tire do que realmente
nutre a nossa alma, que é Cristo, o verdadeiro pão. O que adianta labutar a semana toda, dorme tarde, acorda muito cedo, se não consegue tirar um tempo para o Senhor? Não é isso que o Salmo 127 diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. É inútil levantar cedo, dormir tarde e comer o pão, que penosamente foi conquistado, com muito trabalho. Trabalha, esquece do Senhor, esquece da adoração. Oh, meu irmão, o pão que não perece, se alimente dele, leia a Bíblia, ore, congregue regularmente. E meus irmãos, regularmente é semanalmente, não é regularmente, uma vez por mês. Nós estamos assustados. Existem vários pastores, vários líderes cristãos que estão conversando como a nossa geração, ela tem uma baixa frequência de culto. Normalmente é um domingo por mês que um cristão habitual vai à igreja apenas. Graças a Deus vocês não estão fazendo isso. Mas a estatística é um domingo por mês que um cristão habitual vai à igreja. Um domingo por mês. Será que não é por isso que o coração está quebrado, está vazio? De identidade, inclusive, não só de existência. De identidade. Congregue regularmente. Viva a comunhão e o serviço na igreja. Renuncie tudo que você tem buscado na tentativa de saciar a sua alma. Os montões de lixo, o que você tem buscado para saciar a sua alma? Renuncie. Cada um tem uma coisa diferente. Às vezes é o prazer, às vezes a autorrealização, às vezes é o conforto do lar, o conforto da família. O conforto é tão bom, né? Às vezes são viagens boas, etc. O aproveitar do mundo, o impressionar o mundo. Não sei. Renuncie. Vá até Jesus para ser saciado plenamente e receber a vida eterna. Em todas as metáforas nós vamos aprender isso. Nós precisamos ir até Jesus para sermos saciados. Confie no compromisso de Cristo conosco. Ele jamais nos perderá, jamais nos rejeitará e ainda nos ressuscitará no último dia. Confie nisso. E por fim, lembrando da nossa frase inicial, compartilhe o pão da vida. Você não é egoísta, né? Você é egoísta? Você quer só para você? Quando você ganha algo maravilhoso, você come quietinho? Ou você compartilha? Meus irmãos, compartilhe o pão celestial. A frase que nós falamos: evangelização é um mendigo, que não mais é mendigo, porque agora comeu do pão, é o mais rico que podemos imaginar. Jesus não disse isso? O menor no reino dos céus é maior do que qualquer um. Mais rico do que nós podemos imaginar, oferecendo a outro mendigo o pão celestial. Compartilhe. Deixa eu fazer uma pergunta bem séria com você. Quem você tem conversado sobre Cristo? Irmãos, a gente encosta nas pessoas, chega próximo das pessoas e falamos de tantas coisas. Falamos da profissão, falamos da política, falamos do Vila não vencendo. Misericórdia, né? Falamos. Essa semana, eu nem assisto futebol, essa semana eu conversei sobre futebol várias vezes. E de Cristo? Você posta sobre Cristo? Você fala aos seus amigos de Cristo? Você convida eles à igreja? Lembra o que eu estou falando? Viva o avivamento. Você convida? Não é pela evangelização só do pastor que essa igreja vai crescer. Aliás, eu sou a pessoa talvez menos indicada para evangelizar, né? Porque a maioria dos meus contatos são crentes.
Mas eu também tenho contato com os não crentes, já falei de Cristo para eles. Agora, quando você convida, quando você evangeliza, aí, meus irmãos, pode ter certeza, a gente vai ter que quebrar essas paredes aqui ou sair daqui logo. Porque você está compartilhando o pão. Porque você está vivendo a missão de Deus. Amém? Vamos orar.